Na realização de circuitos, é prático ter uma placa onde as várias componentes possam ser colocadas e retiradas facilmente. A essa placa chama-se placa de protótipos ou breadboard. A placa consiste numa rede de orifícios de encaixe numerada conforme indicado. Os orifícios da placa de protótipos são conectores metálicos que estão ligados entre si do seguinte modo. As duas linhas horizontais nos extremos da placa comunicam horizontalmente entre si. São muitas vezes utilizadas ligadas à fonte de tensão ou pilha para alimentar o circuito que será criado, estando por isso identificadas pelos sinais mais e menos. Os orifícios centrais comunicam entre si verticalmente. As linhas A e E estão ligadas assim como as linhas FJ. Encaixando componentes como resistências, condensadores, ampops ou mesmo processadores, é possível criar circuitos mais ou menos complexos e até computadores. Naturalmente que o encaixe deverá ser tal que haja comunicação entre as componentes e o circuito não esteja aberto. Um exemplo simples é o ilustrado, onde um LED é ligado em série a uma resistência e a uma fonte de tensão. Os vários elementos devem ser colocados no breadboard de modo a que o circuito esteja fechado. Esta situação ilustra-se segundo este esquema. No circuito anterior já introduzimos dois componentes usados em circuitos, resistências e LEDs. O valor das resistências comuns está codificado em bandas coloridas. O número de bandas varia de resistência para resistência. Quando só 3 bandas estão presentes, a tolerância no valor da resistência é de 20%. Quando 4 bandas estão presentes, o valor da tolerância está codificado na 4ª banda. 5 ou 6 bandas são utilizadas em resistências de alta precisão. As cores das bandas codificam dígitos, tolerâncias e coeficientes de temperatura. Por exemplo, a resistência apresentada tem 4 bandas. As cores castanha, preta e laranja codificam os dígitos 1, 0 e 3. A cor dourada codifica uma tolerância de 5%. A expressão para a resistência R é dígito B1, dígito B2 e expoente da potência 10 com dígito B3. Ora, B1 é 1, B2 é 0 e B3 é 3. A resistência tem o valor de 10 vezes 10 ao cubo ohm, isto é, 10 kΩ, mais ou menos 0,5 kΩ. Nas resistências de alta precisão existem 5 bandas. As primeiras 3 bandas são os dígitos B1, B2 e B3 do número que multiplica a potência de 10 e a 4ª banda, o dígito B4 do expoente da potência. Por exemplo, para esta resistência temos as cores castanho, negro, negro e amarelo que codificam os dígitos 1, 0, 0 e 4. A 5ª banda castanha e mais espessa codifica uma tolerância de 1%. Temos, pois, que esta resistência tem o valor de 1 mais ou menos 0,01 megaohm. As resistências de alta precisão têm por vezes uma 6ª banda que codifica a variação da resistência com a temperatura. Outros componentes do laboratório de eletricidade são os condensadores. Estes existem com várias formas e feitios e têm também códigos que codificam o seu valor. Finalmente, as indutâncias são o último componente importante na criação de circuitos simples na placa de protótipos e também têm várias formas. A forma real de um circuito numa placa de protótipos é normalmente muito diferente da representação simbólica do mesmo circuito. O símbolo de uma fonte de tensão é este. O de uma resistência, este. Este é um condensador e este é o símbolo de uma indutância. Estes símbolos podem ter qualquer orientação. Vamos abordar 2 casos simples. Consideremos o circuito montado na placa de protótipos. O diagrama deste circuito é o desta figura. Trata-se de um circuito de uma só malha. Se seguirmos o percurso da corrente ao longo das várias componentes, vemos
que esta descreve apenas um caminho fechado, uma malha. Consideremos agora a seguinte montagem na placa de protótipos. Trata-se de um circuito de várias malhas, pois existem vários caminhos fechados. Quantos? O diagrama deste circuito apresenta-se da seguinte forma. Estas ideias simples estão na base de circuitos muito complexos que podem ser montados em placas de protótipos, como este caso, por exemplo, que ilustra um computador Intel 8088. Boas montagens!